E aí, chegou a hora de nós fazermos aquela rápida revisão de nossa aula, porque nós estamos na aula de 10.2, que é a revisão sobre... Na tela para vocês, deixa eu mostrar para vocês. Olha aí na tela. Eu, professor Beto, estarei falando para vocês sobre escrita, religião e a economia egípcia, como é que se dava aí. Antes de 3000 já usava o hieróglifo. A escrita egípcia principal é o hieróglifo. É claro que nós vamos ter outras escritas. O Herático, o Demócrito vão vir posteriormente aí. E é um registro de mais antigo da história da civilização. Esse tipo de escrita tem um papel monumental e religioso. Enfeitava os túmulos de forma monumental e também as lápides dos palácios. E além de servir para orientação religiosa, principalmente no livro dos mortos. Apenas os sacerdotes, os membros da realeza, os altos cargos e os escribas conheciam esses sinais sagrados. E falando em livro do morto, olha aí quem aparece aí para nós. A religião egípcia ela era politeísta, ela tinha vários deuses, como Ra, como Horus, Ísis, Osíris, Sete, então Anubis. Eram vários deuses que tinham no Egito. E um dos deuses era o próprio faraó. E cada um deus com uma função. Ra, que cria o mundo. O Sete, que era o deus do caos, que vai brigar com Horus. Horus, que era filho de Osíris e Ísis, que tinha cabeça de falcão e protetor do faraó e da família. Ísis e Osíris eram mais populares dentro do Egito, estavam relacionados também à agricultura egípcia. E Anubis, que era o deus dos mortos, do mundo dos mortos. E aí esses deuses egípcios aí, eles vão estar presentes nessa religião politeísta. Deus Sol, Osíris ligado à morte, Ísis, a deusa da maternidade, Anubis, o deus dos mortos. O faraó era visto como uma figura divina, estava acima de todos o faraó, estava no topo da pirâmide social. E ele era quem controlava Mate, que era a ordem cósmica. Era esse faraó que era a ligação entre o seu povo e os deuses. E a civilização monumental, o seu legado duradouro. A economia era baseada na agricultura, impulsionada pelas cheias anuais do rio Nilo. O rio Nilo enchia, fertilizava a terra, se plantava, secava, se colhia. Secava, plantava e colhia. Então a arquitetura era monumental, com destaque para as pirâmides, o templo e para a esfinge. O Egito também se destacou na área da medicina, da astronomia, da matemática, da literatura. Era uma sociedade muito evoluída. Então, essa foi a nossa revisão sobre o Egito. Essa sociedade que ela se forma, uma sociedade hierarquizada, onde tem um faraó como centro, não só centro, mas um próprio Deus. Religião monoteísta, uma sociedade agrícola, baseada na agricultura. O rio Nilo é a dádiva para o Egito, porque é o rio Nilo que enche, fertiliza a terra, quando ele seca, se plantava em suas margens e se colhia os bons frutos. Pleno norte da África, e lembrando que o Egito é um país africano, fica no norte da África, tá certo? Não esqueçam disso. Então, agora eu quero que vocês o seguinte, peguem a folha de vocês, ou transcrevam no caderno, façam a atividade de vocês, que eu já volto para nós fazermos essa correção. Vai lá, com vocês agora. Atividade serve para nós exercitarmos aquilo que nós estamos estudando. E nós estamos aí vendo o Egito Antigo. Essa civilização toda, essa formação dessa civilização tão antiga, mas que deixou um legado cultural muito forte. Deixou uma história muito forte. Dos povos da antiguidade que nós já estudamos,
o Egito é uma das sociedades mais interessantes. Daria para a gente aprofundar mais só sobre o Egito, fazer tipo um curso de egiptólogos aqui. Mas só temos como dar uma pincelada. Por isso que eu passo material complementar para vocês. É por isso que é necessário vocês estarem lendo material complementar que é passado para vocês. Porque isso ajudará vocês no entendimento dessa sociedade. E fora que tem documentários aí nos streams, tem documentário sobre Cleópatra, sobre o faraó, sobre o Império Romano. Tem cada documentário legal, gosto muito. Não posso falar o nome aqui do streaming, porque senão cai nosso vídeo do YouTube. Mas procurei nesses streams aí que vocês vão ver documentários sobre o Egito, documentários sobre Roma, documentários sobre a Grécia, sobre a filosofia. Tudo isso você encontra para ampliar o conhecimento de vocês. Mas nós estamos aqui para quê? Para corrigir a atividade que vocês fizeram. Vamos lá, na tela para vocês. Atividade de sala de vocês, nós temos aí a primeira questão. Bora fazer a leitura junto aí da primeira questão. Na arquitetura do Egito Antigo, podemos destacar as pirâmides. Ok? Vocês concordam? Concordam, né? Mas qual era a principal função das pirâmides? Servia como residência dos faraós e toda a nobreza? Por isso, eram grandes e luxuosas? Serviam para estocar a produção de grãos e guardar as riquezas do faraó e de sua família? Ou servia de templo religioso, pois nela eram realizados rituais egípcios? Ou proteger e conservar o corpo do faraó mumificado e seus pertences pessoais para a vida após a morte? Ou serviu para mostrar a força e a importância egípcia para todas as potências que tentassem invadir suas terras? Será que as pirâmides eram como se fosse um forte para dar medo de quem ia invadir? Ou a pirâmide era como se fosse uma espécie de uma igreja onde as pessoas iam para lá rezar? Não. A pirâmide ela tinha uma função, gente. E a função dela era justamente a proteção de um corpo sagrado. Quem era considerado Deus entre os egípcios? Dos egípcios ali, quem era considerado Deus? Claro, ele, o faraó. O faraó era um Deus. E se ele era um Deus, ele passava por um processo de mumificação, mas eu precisava proteger essa múmia para ela não ser saqueada. Eu precisava resguardar a sua riqueza, que era enterrada junto com ela. Porque se acreditava que existiria vida após a morte, que em um determinado momento aquele corpo iria ressuscitar. Então a resposta correta é justamente na tela para vocês. É justamente a letra D. Proteger e conservar o corpo do faraó mumificado e de seus pertences pessoais para a vida após a morte. Vamos para a segunda? Preparados para ir para a segunda? A religião desempenhou um papel central na vida cotidiana e na cultura do Egito Antigo, influenciando desde a política até a prática funerária. Sobre as crenças religiosas dos egípcios, é correto afirmar que os egípcios eram monoteístas, com Amon-Ra sendo a única divindade cultuada em todos os reinos? E aí, analise aí. Os egípcios eram monoteístas ou politeístas? O que vocês acham? Eles eram monoteístas ou politeístas?
Só existia um Deus que era Amon-Ra? Era a única divindade que existia no Egito ou existia Íris, Osíris, Sete, Horus e todos esses outros deuses? Letra B. A religião egípcia era politeísta e estava fortemente associada à natureza, com deuses representando aspectos como o sol, o Nilo e a fertilidade. Será que a religião era politeísta? Politeísta, que existiam vários deuses? Será que esses deuses representavam aspectos da natureza? Como Ra, que representava o sol, como o Nilo, como a fertilidade? Pense aí. Letra C. A prática religiosa egípcia era baseada exclusivamente no culto dos ancestrais, sem a ligação dos fenômenos naturais? Só isso, exclusivamente. Olha a palavra exclusivamente. A crença egípcia não envolvia a vida após a morte? Eles não acreditavam na vida após a morte, sendo centrada apenas no ciclo da vida terrena? Ou a religião egípcia perdeu sua importância cultural após o período do Antigo Império, sendo substituída por uma crença helenística? Será? Pessoal, nós hoje falamos bastante isso. Egito é politeísta. No Egito se acredita em vários deuses. No Egito, cada um desses deuses ele tem uma função. O próprio rio Nilo é considerado um deus para os egípcios, de tanta dádiva que ele dá. O sol é considerado um deus. Ra é o deus do sol. Fertilidade. Tem um deus do Nilo, que ele é representado, ele está deitado, uma estátua dele, comendo uva, e tem um jacaré, um crocodilo enorme. Por quê? O próprio crocodilo, ele era considerado um deus. Gatos eram sagrados. Então tinha toda uma cultura, era uma cultura politeísta, então cada um tem a sua importância. Fertilidade, Ísis, Osíris. Ísis é a deusa da fertilidade. Osíris, desculpa. O casal ali, Ísis e Osíris ali. Era o mais popular. Então nós temos toda essa estrutura dentro do Egito Antigo. Questão correta aí é a letra na tela para vocês. A letra B. A religião egípcia era politeísta e estava fortemente associada à natureza, com deuses representando aspectos como o sol, o Nilo, que era o rio, e a fertilidade, que era a base da economia egípcia, era a agricultura. Então precisava de deuses que dessem fertilidade. Bora para a terceira questão. A escrita desempenhou um papel essencial na organização e preservação da civilização egípcia. Olha aí, ó. Papel essencial na organização, olha a palavra, preservação da civilização egípcia, permitindo o registro de eventos, rituais e transações econômicas sobre a escrita egípcia, assinale a alternativa correta. A escrita egípcia utilizava exclusivamente símbolos fonéticos e era conhecida como cuneiforme, criada para registros comerciais. Era escrita cuneiforme no Egito? Foi isso que nós estudamos na aula de hoje? Ou será que essa escrita cuneiforme é lá da Mesopotâmia? Os egípcios desenvolveram uma escrita hieróglifa, composta por símbolos que representavam sons, objetos e ideias, frequentemente utilizados em monumentos e textos religiosos. Será que é essa a escrita egípcia? Essa escrita hieróglifa?
O sistema de escrita egípcio, letra C aí, o sistema de escrita egípcio era simples e amplamente acessível, com a alfabetização estendida a toda a população do reino. Será que todo mundo sabia ler e escrever os hieróglifos? Nananina, nós já vimos que ele era só para uma parte da sociedade. A escrita hieróglifa foi abandonada durante o Antigo Império, sendo substituída pelo alfabeto fenício em todos os documentos oficiais. Será que o alfabeto fenício chegou lá? Vamos substituir os hieróglifos por essa escrita. A pedra de Roseta, aquela que está a escrita cuneiforme mais antiga, foi a criação egípcia destinada a ensinar estrangeiro a utilizar o sistema hieróglifo? Não, gente, a pedra de Roseta não. A escrita egípcia. Os egípcios eles vão desenvolver essa questão escrita aí. Essa escrita dele, ele tinha símbolo, tinha ações que davam esses símbolos, tinha objetos, tinha ideias que eram colocadas. Então, você, ali começava a ler a escrita egípcia, você tinha que ter um conhecimento sobre hieróglifo para você saber o que estava escrito ali. Tanto é que não era utilizada constantemente, era apenas em alguns textos religiosos ou monumentos eram utilizados. Então, a resposta correta na tela para vocês é justamente a letra B. E vamos decolar para o futuro? Vamos lá? Decolando para o futuro. Olha o nosso foguete aí, decolando para o futuro. Vamos para a nossa última questão. A antiga religião egípcia consistia na crença e nas práticas que eram realizadas pelos egípcios no Egito Antigo. A crença religiosa dos egípcios era de extrema relevância e influência consideravelmente a vida das pessoas. Por serem politeístas, os antigos egípcios acreditavam em vários deuses. Um desses deuses recebia o nome de Sol e era um dos principais deuses do Egito que, depois de ter decidido existir, cria o mundo e mantém vivo. Aí eu pergunto para vocês, o texto está se referindo a qual deus do Egito Antigo? A Horus, que era filho de Osíris e Ísis? A Sete, conhecido como deus do caos? A Ra ou Amun-Ra, também conhecido como Ré? Anubis, que tem um papel importante na passagem para o mundo dos mortos? Ou Ísis e Osíris, que eram mais populares no Egito Antigo? Ra ou Amon-Ra ou Ré era o Deus que resolveu viver, existir. Ele não foi criado, ele é o princípio para os egípcios. E a partir dali, ele cria o mundo que vai existir com o povo egípcio. Então, o Deus que nós estamos falando na tela para vocês é justamente ele, Ra ou Amon-Ra, também conhecido como Ré. E aqui, meus queridos, nós chegamos ao final de mais uma aula. Fizemos a revisão, corrigimos a atividade, espero ter tirado a dúvida de vocês e espero que vocês tenham aprendido um pouco mais sobre o Egito, sobre a cultura egípcia, sobre a escrita egípcia. Sabe por quê? Porque eu chamo vocês para, na próxima aula, nós fazermos uma viagem a uma outra sociedade. Mas eu não vou falar dela aqui, não. Na próxima aula, vocês vão ver de quem eu estou falando. Até lá.